Muito bem, professor Alencar na área. Vamos iniciar aqui a resolução das questões da prova da UFT/UFNT 2024.2, o vestibular tradicional. É o vestibular tradicional, professor? É o vestibular tradicional. Show, professor! Cara, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Já deixa o like, já compartilha com os amigos, diz, tem um professor resolvendo aí todas as questões da prova do vestibular tradicional e também do extra vestibular da UFT, tá bom? Olha, vamos iniciar aqui com a questão 29, que, cara, foi simplesmente uma questão sensacional, tá? Infelizmente, é uma questão que foi anulada, tá bom? Eu vou deixar aqui, anulada, certo? Então, no gabarito oficial, ela aparece como anulada, tá? E a gente vai descobrir o porquê. Mas, cara, uma questão muito linda, tá? Acompanha comigo aí, olha só. Uma mistura contendo, aí eu já vou grifar aqui, de vermelho para você já se ligar. Massas iguais, cara, massas iguais. De que, professor? Do silano, que é o SiH4, da hidrazina, que é o N2H4, e do metanol, que é o CH3OH, tá bom? Essa mistura, e tem as massas iguais, ou seja, a mesma quantidade da massa de silano, é a mesma quantidade de hidrazina, mesmo de etanol que foi colocado dentro aí do recipiente, tá? Então, essa mistura ela é confinada em um recipiente com um volume constante de 1 litro a uma temperatura de 127 graus Celsius. Isso aqui é importante ressaltar, tá bom? A tabela abaixo apresenta os valores, do ponto de fusão, ponto de ebulição destes compostos. Beleza. Então, a gente já olha aqui essa tabela, ok? Vê o que tem de interessante. O que tem de interessante para ver aqui, professor? Cara, te liga no seguinte, ele te deu essa temperatura de 127 graus Celsius, não foi? Foi. Então, se todos estão confinados nesta temperatura, então é bom já você verificar qual é o estado físico desses compostos nessa temperatura. Beleza? Professor, muito bem. Então, é bom já dar uma verificada nisso. Exatamente. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, esse aqui é o ponto de fusão. Então, esse aqui é o ponto de fusão. Antes do ponto de fusão, está todo mundo no estado sólido. Beleza, professor. Entre a fusão e a ebulição, está todo mundo no estado líquido. Beleza. E depois do ponto de ebulição, está todo mundo no estado gasoso. Maravilha, professor. Então, vamos lá. 127 graus Celsius. Está onde para o silano? Está antes de menos 185? Está entre menos 185 e menos 112 ou está acima de menos 112? Está acima. Então, significa dizer, deixa eu botar aqui de outra cor. Então, significa dizer, professor, que ele está no estado gasoso. Exatamente, a 127 graus Celsius. Então, está no estado gasoso. A hidrazina também está no estado gasoso, ok? E o metanol também está no estado gasoso. Opa, ponto importante. Está todo mundo no estado gasoso. Muito bem. Então, continuemos aqui com a leitura da questão. Considere aqui a parte final já do comando, Considere comportamento ideal para os gases, beleza? E considere que não ocorra reação química entre esses gases componentes da mistura dentro do recipiente, beleza? Então, devo considerá-los como gases ideais, E, obviamente, não há nenhuma reação entre eles. Maravilha. Com isso, analise as afirmativas a seguir. Muito bem. Então, vamos analisar. Bora, vou botar de vermelho agora aqui. Analisando, o que é que nós temos? Primeiro, vamos analisar aqui a primeira. O ponto de ebulição da hidrazina é maior do que o do silano. Então, o ponto de ebulição da hidrazina é maior do que o silano. Bora ver? A hidrazina é o N2H4 e o silano é o SiH4. Então, vamos lá. O ponto de ebulição da hidrazina é 113,5 e o do silano é menos 112. Pô, realmente, o da hidrazina é maior, certo? É maior do que o do silano. Ok. Agora, ele está dizendo que
o ponto de ebulição da hidrazina é maior do que o silano devido às interações de Van der Waals. Ou seja, o motivo que leva a hidrazina ter o ponto de ebulição maior do que o do silano é devido às interações de Van der Waals. Aí você, peraí, Van der Waals? Cara, Van der Waals é para moléculas apolares, tá? Polares. Se for polar, pode ser de polo, ou de repente, ligação de hidrogênio. Então, bora analisar a hidrazina. Quem é a hidrazina? Hidrazina é o N2H4. Bora construir a estruturazinha dela? Vou construir bem aqui do lado, ó. Vamos lá. N ligado com N, aí tá ligado com hidrogênio, liga com outro hidrogênio, liga com hidrogênio, com hidrogênio. Então, essa é a nossa hidrazina. N2H4. Ei, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Esse cara é apolar? Não, né? Não. Outra coisa, esse cara tem NH, pô, ó. NH. Molécula que apresenta NH, ó, NH, ou OH, ou HF, são moléculas que podem fazer o quê? Ligação de hidrogênio, tá bom? Logo, eu posso afirmar que o motivo pelo qual a hidrazina tem um ponto de ebulição maior do que o silano não é devido às interações de Van der Waals. É devido às interações de ligação de hidrogênio. Então, essa afirmativa 1 ela é o quê? Falsa. Ok? Alternativa bonita, tá bom? Cobrando de você o quê? Conhecimento de forças intermoleculares, tá bom? Então, vamos para a afirmativa 2. A afirmativa 2, ele diz assim, o momento de dipolo permanente é maior no metanol do que no silano. Bem, vamos analisar o metanol. Tá? O metanol é o CH3OH. Deixa eu botar aqui uma outra corzinha para a gente... Pronto, vamos de azul agora. Então, o metanol é o CH3OH. Bem, como é que a gente faz ele? Ó, H, OH. Então, tá aqui o nosso CH3OH. Tá bom? Beleza, professor. Maravilha. Agora, esse cara tem um momento de dipolo? Tem. Por conta desse camarada bem aqui, ó. Certo? Então, esse aqui tem um momento de dipolo diferente de zero. Ou seja, essa molécula ela é polar. Tá bom? Beleza, professor. Agora, bora analisar o silano, o SiH4. Bora. Então, nós temos ó, o Si, H. Então, esse é o nosso SiH4. Lembra que parece muito com o metano? Né? Então, por conta disso, ó, esses vetores se cancelam e ela tem um momento de polo igual a zero. Então, esta molécula ela é apolar. Ou seja, ela não tem dipolo. E o metanol tem dipolo. Entendeu? Então, eu poderia considerar que o momento de dipolo permanente do metanol é maior do que o do silano? Sim. Mas como o silano nem sequer tem momento de dipolo, então essa afirmativa, ela foi considerada, na realidade ela foi desconsiderada. Então essa afirmativa, ela foi desconsiderada. Ok? Ou seja, ela foi considerada errada. E por conta disso, a questão foi anulada. Por quê, professor? Porque o metanol é polar, logo ele tem momento de polo, tá bom? E o silano é apolar e nem sequer tem momento de polo. Então eu não posso comparar uma molécula que tem dipolo e a outra que não tem dipolo, dizendo que a que tem dipolo
tem um momento maior do que o do outro, porque a outra nem sequer tem. Então foi por esse motivo que a afirmativa 2 foi desconsiderada e, portanto, ficaria sem gabarito e a questão foi anulada. Tá bom? Então esse foi o problema da questão. Mas as outras três são afirmativas muito importantes, muito da hora, e a gente precisa apresentá-las, tá bom? Então vamos observar a afirmativa 3, 4 e 5. O que nós temos de interessante, professor? Cara, fica ligado. Olha só. A afirmativa 3, deixa eu botar de vermelho de novo. A afirmativa 3, ela diz assim: a pressão parcial, olha como é uma afirmativa linda, cara. É uma das questões mais bonitas da prova, né, das questões de química. É essa. A pressão parcial do metanol na mistura será igual a 1/3 da pressão total da mistura. Cara, que questão linda. Professor, como é que eu vou saber disso, professor? Cara, primeiro ponto é o seguinte: como é que eu calculo a pressão parcial de um gás? Você pode usar duas equações. Você tem a equação de Clapeyron, né? Deixa eu trazer, vou mostrar ela aqui embaixo. Você pode usar então, ó, P de J vezes V igual a N de J vezes R vezes T. Então, se você souber das informações de V, de NJ, de R e de T, você consegue chegar na pressão do gás J, pressão parcial. Uma outra forma é usando esta outra lei, ó. P de J é igual a fração molar de J vezes a pressão total. Ok? Esta é uma outra forma de nós calcularmos a pressão parcial de um gás. E por aqui é o caminho que nós iremos usar, tá bom? Esse é o nosso caminho. Muito linda. Ou seja, é uma questão que te leva para as forças intermoleculares e te leva agora para gases, tudo. E uma parte de gás muito linda, tá bom? Então, professor, como é que a gente resolve agora essa parada aí? Essa parada a gente vai resolver agora. Ó, bem, se eu quero saber qual é a pressão do metanol, então vamos aqui para cima, e a gente vai chamar o silano de A, tá bom? Vamos chamar a hidrazina de B e vamos chamar o metanol de C, tá bom? Então nós vamos usar essa nomenclatura agora, essa simbologia. Beleza, professor. Então, o metanol é o C. Então, se eu quero descobrir qual é a pressão de C, eu preciso saber da fração molar de C vezes a pressão total. Ok? Para eu poder verificar se a pressão do metanol é 1/3 da pressão total, então eu preciso descobrir qual é a fração molar dele. Você concorda que se a fração, ó, se o x de C for igual a 1/3, então essa afirmativa, então a afirmativa está correta. Ok? Então nós vamos ter que verificar exatamente esse quesito aqui. Ok? Professor, e como é que a gente vai verificar isso? Cara, vamos atrás da fração molar. Tá? E aí é onde nós temos aquela informação relevante lá no começo da questão que eu mostrei para vocês. Certo? Que eu mostrei para você. Qual é a informação? As massas são iguais. As massas são iguais. Logo, como é, professor, que eu calculo a fração molar de um gás ou de uma substância? Ó, se eu quero a fração molar de C, então eu preciso do número de mols do C dividido pelo número de mols total. Ok? Beleza, professor. E como é que eu calculo o número de mols? Né? O número de mols de C é igual a massa de C dividido pela massa molar de C. Ah, professor, e como é que eu vou fazer isso se ele não me deu os valores? Bem, ele me disse que a massa de todos eles são iguais. Então, podemos considerar o seguinte, eu vou usar essa parte de baixo aqui. Posso considerar que a massa, opa, deixa eu apagar aqui. Posso considerar que a massa de A é igual a 100 gramas. Posso considerar que a massa de B
é igual a 100 gramas. E posso considerar que a massa de C também é 100 gramas. Ou seja, a massa de todo mundo é o quê? Igual. Agora, para calcular o número de mols, eu preciso da massa molar de A, da massa molar de B e da massa molar de C. Ok? Se as massas molares forem iguais, então eu tenho que o número de mols de cada um deles é igual. Logo, se os números de mols forem iguais, então essa afirmativa do XC de 1/3 está correta. Ok? Então vamos verificar aqui a massa molar do silano, SiH4. Se você olhar lá na tabela periódica, bora ver a tabela periódica aqui no final da prova. No final da prova tem, ó. Qual é a massa molar do silício? Tá aqui, ó. 28. 28,09, que é considerado 28. A massa do nitrogênio, 14. Do hidrogênio, você já sabe que é 1, né? É 1. E do oxigênio é quanto? 16. Então, pronto. Então, voltemos lá para a questão. Beleza. Professor, o silano é 28, mais 4 do hidrogênio dá 32. Então, a massa aqui, ó, é 32 gramas por mol. Beleza, professor. Agora, do N2H4, o nitrogênio é 14. Então, são 2, vai dar 28. 28 mais 4, 32 também. 32 gramas por mol. Professor, o do carbono é 12, do oxigênio é 16. 16 mais 12, 28. 28 com mais 4, 32 também. Olha que beleza. Tá bom? Então, o que a gente acabou de verificar? Que o número de mols de A é igual ao número de mols de B, que é igual ao número de mols de C. Ok? Então, eu posso também fazer uma seguinte consideração. Eu posso fazer uma consideração. Se eu considerar que o número de mols de A é igual a 1, então o número de mols de B é igual a 1 e o número de mols de C também será igual a 1. Logo, o número de mols total é o número de mols de A mais o número de mols de B mais o número de mols de C. Então, o número de mols total é igual a quanto? A 3. Logo, a fração molar de C, que é o número de mols de C pelo número de mols total, vai ser igual a 1 sobre 3. Portanto, atingimos o que esperávamos e logo eu posso afirmar que a afirmativa 3 está correta. Pense numa afirmativa linda, doido. Muito linda. Tá bom? E a afirmativa 4, professor, como é que a gente resolve? Bora para a afirmativa 4. Então, indo para a afirmativa 4, ele diz assim: se a temperatura for elevada de 127 para 527, a pressão final será igual ao dobro da pressão inicial. Bem, para isso a gente pode usar aquela relação do P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2, a lei dos gases combinados, né? Como não houve reação, logo não há alteração do número de mols, e ele disse que o volume, né, ele disse aqui, ó, o volume é constante, então eu posso usar apenas essa relação aqui, ó, P1, T1 igual a P2, T2, tá? Agora, um ponto a ressaltar, que muita gente pode ter errado, mas depois acabou ganhando porque a questão foi anulada, é o seguinte, te liga aqui, ó, ele está indo de 127 para 527. Então, ele aumentou a temperatura, não foi? Foi. Olha só. A 127 graus Celsius, você percebeu que está todo mundo gasoso? Logo, a 527 graus Celsius, todo mundo também continua o quê? Gasoso. Logo, eles continuam tendo o comportamento ideal. Ok? Então, por isso, eu posso usar esta relação da lei dos gases combinados. Legal? Beleza, professor. Resolvendo agora, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. 127 eu tenho que passar para Kelvin. Então, 127 mais 273 vai dar quanto? Vai dar 400, professor. Beleza. E 527 mais 273 vai dar quanto? Vai dar 800, professor. Beleza. Então, nós temos aqui, ó, P1 sobre 400, P2 sobre 800. Ok? Então, cancela por 400, que sobra 2. Então, eu tenho aqui P2 é igual a 2 vezes P1. E a afirmativa disse que a pressão final será igual ao dobro da pressão inicial. Então, perfeito. Tá
Tá, afirmativa 4, ó. Linda. Cara, parabéns para o UFT. Muito bonita. Agora, não era para ter vacilado nessa afirmativa 2, né? Agora, vamos para a afirmativa 5? Bora. Professor, a afirmativa 5 tem uma pegadinha, não tem? Muito da hora. A afirmativa tem uma pegadinha, cara. Qual é a pegadinha, professor? Cara, te liga nisso aqui, ó. Te liga nisso aqui. Ele tá indo de 127 para menos 73. E aí ele diz, a pressão final será metade da pressão inicial? Bem, se você considerar essa lei do jeito que está aqui, ó, e aplicar os valores, você vai encontrar que P2 é igual a P1 sobre meio. Você vai encontrar. De boa. Então, você iria considerar a afirmativa 5 correta, entendeu? Entretanto, está indo para menos 73 graus Celsius. Aí você precisa verificar qual é o estado físico das substâncias. Porque se elas saíram do estado gasoso, então mudou a pressão totalmente, alterou tudo e você não vai poder usar essa equação da lei dos gases combinados. Então, bora verificar, menos 73? Menos 73, professor, menos 73 graus Celsius. O que acontece? O silano, o que acontece com o silano? Deixa eu botar de preto, né? Menos 73 graus Celsius. O silano continua gasoso. O silano continua gasoso, beleza. Entretanto, a hidrazina, menos 73, já vai vir para cá, ó. Menos 73. Já vai ficar sólida, ok? E o metanol menos 73 já vai ficar aqui, ó, líquido. Então, alterou o estado físico deles, entendeu? Se todos tivessem continuado gasoso, beleza, não tinha problema nenhum. A continha estaria correta e você colocaria a afirmativa verdadeira na afirmativa 5. Mas mudou, então já era. Você não vai poder usar esta relação, portanto, essa afirmativa ela é falsa. Nesse sentido, você teria apenas a afirmativa 3 e 4 correta, não tem nenhuma 3 e 4, tem 3 e 5, entendeu? Então, se de repente essa 5 tivesse aqui ó, no lugar dessa 4 aqui, ó, e essa 4 aqui no lugar da 5, aí seria show. Aí nós teríamos a alternativa correta, entendeu? Mas, infelizmente não tem, então nós temos uma questão anulada, porém uma questão muito linda, como vocês acabaram de ver, ok? Então, finalizamos aqui a nossa primeira questão do vestibular tradicional do edital 2024.2 da UFT/UFNT. Cara, gostou? Deixa seu like, deixa o comentário. Professor, que questão da hora! Tô com alguma dúvida, professor? Coloca aí no comentário, tá bom? Cara, eu vou compartilhar com minha galera da escola, professor. A minha turma precisa ver uma resolução dessa que o senhor fez. Então, vamos para cima. Conto contigo. Se ainda não é inscrito, inscreve, senta o dedo no like e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto.